Bom, pessoal, então vamos aqui fazer um exemplo bem simples no software, né? De processamento de dados tendo apenas uma base e um único hover, para entender o procedimento bem simples aqui, né? De processamento de dados no modo do método processamento relativo estático, no modo estático. Olha só, bom, aqui assim que você abre o Topcon Tools, o software que nós vamos usar para processar os dados, e já aparece aqui alguns projetos anteriores, né? Que foram aqui realizados anteriormente. Nós vamos aqui, no caso, criar um novo projeto. Então, nós vamos aqui em New Job e vamos dar um nome aqui para o projeto, criar projeto. Caso essa aba, né, essa janela aqui se feche, vocês podem vir aqui em Job aqui novamente e New Job. Tá bom? Nome do projeto aqui. Vou colocar aqui, por exemplo, processamento relativo usando apenas uma base, né? Então, vou lembrar que é uma base apenas. E em relação a um hover. Lembrar que é uma base e um hover apenas, simples, né? Aqui é o local onde o projeto vai ser salvo, é o local da pasta onde vai ser salvo o projeto. O projeto, bom, o computador pode fechar e ter alguma falha, enfim. E aqui é uma forma de você recuperar onde está o projeto, né? Salvar onde o projeto está sendo salvo. Tá? Para saber o local onde o projeto foi salvo. Criado por... Aí eu posso colocar meu nome aqui. Por quem foi criado, enfim, o engenheiro responsável, né? Algum comentário geral, então vou colocar aqui aula processamento relativo, uma base, um ponto de coordenadas conhecidas e um hover, algo bem simples, né? Configurações. Aí tem algumas configurações padrões aí do próprio software e a gente pode criar a nossa própria. Para criar a nossa própria, nós vamos vir aqui Edit Configuration. Bom, o primeiro item aqui é o display. Então, aqui é mais questão assim, mostrar quantas casas eu quero considerar, por exemplo, para a distância, quantas casas numéricas para as coordenadas, para a altitude, quantos dígitos para os segundos, casas decimais dos segundos, enfim. Então, isso aqui é mais para exibição mesmo dos números ali. Tá? Então, isso daqui eu não vou deixar o padrão ali. O tempo, importante deixar aí o tempo universal coordenado menos 3 horas de Brasília, né? A gente trabalhar aí no nosso fuso horário, tá bom? Sistema de coordenadas, aqui é importante. Aqui eu recomendo o seguinte, não usar nenhum tipo de sistema de projeção para o processamento dos dados. O TM, enfim, não. Vamos usar aqui, para processar os dados, latitude, longitude e altitude geométrica. Por que usar latitude e longitude? Porque a gente já não cai nesse problema de cair numa borda de fuso, etc. Depois que nós processarmos os dados, aí sim a gente pode usar lá, por exemplo, o ProGrid e converter para UTM, para a coordenada desejada, né? Que nós queremos. E é claro, tem que fazer a propagação de erros ali para o sistema de projeção. Tá bom? Bom, então aqui projeção nenhuma. E qual que é o sistema de referência? Qual que é o elipsoide que eu vou usar aqui? Né? No caso, eu vou deixar aqui para a gente, no nosso projeto, o Sirgas 2000. Caso ele não tenha aqui no seu conjunto dos dados, aqui, no seu banco de dados de referencial do seu software, vou procurar o Sirgas aqui. Bom, estou procurando, não tem ele aqui. O que eu vou fazer agora, professor? O que eu faço? Bom, o que você vai fazer é o seguinte, você vai criar o seu próprio. Então, eu venho aqui, por exemplo, no Custom, né, no Datum aqui, e adiciono. E aqui eu dou um nome, por exemplo, Sirgas 2000. E aí, qual que é o elipsoide associado ao Sirgas? É o GRS80, como a gente já bem falou, várias vezes. GRS80. É o elipsoide, a figura geométrica, né, a superfície de referência geodésica, usada aqui para os cálculos de latitude, longitude e altitude geométrica. Tá? É o nosso elipsoide GRS80. Feito isso, aplicamos, ok. Ele aparece aqui. Fecho, close. E vem aqui agora em Datum, vocês vão ver que vai aparecer ele aqui ele aqui, ó. Está aqui. Ok? Geoide, a gente não vai trabalhar com geoide. Tipo de coordenadas, aí sim, aqui a gente vai usar. A gente vai usar a informação do Datum que a gente forneceu aqui em cima. Então, Sirgas 2000, GRS80. Latitude e longitude e altitude geométrica, altitude elipsoidal.
Então, lat, long e esse ellipsoidal height, tá? Tá abreviado aqui. Mas é latitude, longitude e altitude geométrica, tá? Então, é isso aqui que nós vamos usar no nosso projeto. Bom, aí o outro item, definir o sistema de coordenadas. Aí unidades lineares, metros, unidades angulares, graus, minutos, segundos. Aí fica a gosto do freguês aí, né? Mas a gente geralmente usa aí degrees, minutes e seconds, né? Então, graus, minutos, segundos. Equipamento, isso daqui é a calibração de antena, não vou entrar em detalhes. Salvar o projeto a cada 10 minutos. Se o seu computador, geralmente ele se atualiza constantemente, com uma certa frequência alta, ou ele tende a desligar, enfim, por algum problema, é bom você colocar aqui uma taxa de salvo para salvar o seu projeto, né? Um autosave, né? Ou seja, salva automaticamente o seu projeto num intervalo aí, por exemplo, menor. Eu quero salvar a cada 5 minutos. Pode deixar aqui, por exemplo, 5 minutos. A cada 5 minutos você vai estar salvando o seu projeto. Tá bom? Bom, aí nessa parte de processo, pessoal, tem essa parte de align work, adjustment, isso aqui eu não vou falar agora. E isso aqui é mais prestação total. Agora a parte de pós-processamento mesmo, né? Então aqui você tem que definir no general aqui. Informações gerais. Massa de elevação, que eu vou usar, por exemplo, aqui sim. Por isso que eu falo, vai para campo, é pós-processado, deixa tudo zero e depois a gente pode ir definindo aqui conforme se aumenta ou melhora a precisão, enfim. Pode adotar uma massa de elevação desejada. Geralmente adota-se 10, então vou deixar 10 graus aqui. Sistema GPS mais aqui no Topcon Tools está usando GPS e GLONASS. É claro que alguns softwares podem ter lá GPS, GLONASS, Galileu, enfim, né? Eu posso usar só o GPS, mas hoje com os dados aí que nós vamos trabalhar tem GPS e GLONASS, então eu vou deixar o sistema aí usar dados tanto do GPS quanto do GLONASS. No modo estático, salvar os resíduos, porque a parte do processamento dos dados é as duplas diferenças, e aí eu posso salvar os resíduos. Bom, esse maximum length aqui só usa quando você tem um projeto com muitas linhas bases para processar e você quer processar, por exemplo, quer processar só aquelas que têm até 20 km, ou seja, linhas de bases de menor que de 20 km vão ser processadas. Aquelas que são maior de 20 não vão ser consideradas aqui no processamento, né? Então, às vezes você quer processar alguns comprimentos específicos, né? A gente não vai fazer isso. Salvar resíduos, se tiver essa opção, se não tiver no caso do demo, não tem essa opção, então aí pode, isso aqui não vai aparecer para você, né? Mínima duração, geralmente eu deixo aí 1 minuto, tá? Então dados coletados menor que 1 minuto não vão ser não vão aparecer aqui, não vão aparecer aqui no software, vão ser descartados, tá bom? Bom, esse aqui você pode deixar tudo habilitado. Ok? Permitir aí o cinemático, o processamento cinemático e o gol cinemático. E pode ser que, dependendo da forma que você coletou os dados em campo, ele pode ter gerado um arquivo no modo cinemático. Depois tem como a gente converter, clicando no botão direito lá no ponto, colocando lá estático, ele junta o arquivo e deixa no modo estático. Tá? Mas isso aqui eu deixo tudo habilitado para não ter problemas de ter acontecido uma configuração errada lá para fazer a coleta dos dados. Né? E aqui dá para a gente recuperar no processamento, né? Bom, feito isso, tem essa parte do engine que no modo demo não tem essa informação, então aqui eu vou deixar tudo alto mesmo, não vou entrar em detalhes aqui, mas é claro que você tem a forma de escolher como você quer processar, somente L1, você quer solução float, mas usando ion free, combinando frequência L1 mais L2, né? No caso aí você tem uma narrow lane, né? Banda curta, vamos dizer assim, uma banda estreita. L1 menos L2 você já tem uma wide lane, você vai ter um comprimento de onda maior, enfim, mas isso aqui está associado mais com a parte de processamento dos dados ali que poderiam ser testados aqui, né? Mas por conta do tempo, né? Vamos deixar aqui no modo automático, tá? E aí o software vai usar o melhor dele. Quando a gente não tem um conhecimento detalhado do processamento, a gente sempre deixa o modo padrão do software. É claro que isso daqui a gente pode fazendo testes, selecionando a melhor estratégia. E a melhor estratégia geralmente é
O software adota é aquilo, né? Linhas de base até 10 km usa só L1, linhas de base maiores ele vai usar L1, L2, enfim, ele usa os melhores processamentos e estratégias que já foram testadas pela empresa aí, enfim. Tá, vamos deixar no automático aqui. A questão da troposfera também nós não vamos agora, para a graduação aqui, nós não vamos entrar em detalhes. Feito isso, pessoal, Quality Control aqui. Isso daqui a gente vai falar depois na parte de controle de qualidade, né? Que envolve a parte de pré-análise de redes, principalmente. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas por agora, né, não temos muita... vamos dizer assim, esses detalhes vão ser vistos posteriormente, tá bom? Então, assim, feito isso, a gente não vai clicar OK, a gente vai vir aqui salvar configurações. Eu vou dar um nome aqui, por exemplo, posicionamento relativo configurações, config. Esse é o nome que estou dando para a configuração que eu fiz agora. OK, agora sim, OK. Aí eu venho aqui em Configurations e vou selecionar aquele que eu acabei de criar. Olha lá, PR_config, está aqui, ó. Eu acabei de fazer a configuração do meu projeto, a forma do processamento dos dados, né? Enfim. E aí sim, agora seleciono aqui OK. Está pronto aqui meu projeto, salvo, né? Enfim, bonitinho. Tá? Então essa aqui é a primeira etapa de configuração de um projeto. Primeiro, definir massa de elevação, principalmente definir o sistema de coordenadas que você vai trabalhar. Essa é a base, é o básico. Não pode errar no referencial. E se você coloca seu projeto para trabalhar em outro sistema de coordenadas, todas as suas coordenadas vão estar associadas a um outro referencial diferente daquele que nós adotamos aqui no Brasil. Então, por exemplo, se tiver em SAD 69, o referencial que já foi adotado no Brasil, mas não é mais adotado. Então, tem que tomar muito cuidado. Nosso projeto tem que estar de acordo com o referencial oficial, né, para fins de referenciamento do Brasil. É claro que se for um projeto específico, às vezes, pode estar num referencial particular. Mas aí você tem que usar aquele referencial. Tá? Mas, oficialmente no Brasil, para fins de cartografia, de georreferenciamento, siglas 2000. Então, esse aqui, pessoal, é o primeiro passo. Configurar o sistema de coordenadas, trabalhar com latitude e longitude, principalmente aqui nessa primeira etapa. E vamos para o processamento de forma bem simples, apenas uma base e um rover.